Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Professor Martinho Machado Júnior e na aula de hoje eu vou ensinar a você a utilizar a tabela de derivadas para obter a primeira derivada de uma função. Então, vem comigo! Na aula anterior, nós aprendemos a determinar a derivada de uma função através da definição por limites. Você deve ter observado que, em muitos casos, a tarefa é bem difícil. É possível determinarmos a derivada de uma função a partir de uma tabela, e esta tabela vai nos ajudar em muito a otimizar o tempo e o trabalho. Acompanhe aqui comigo. A primeira coisa que vamos aprender é exatamente a simbologia dos termos que existem nesta tabela. Ao entender esses termos, fica muito mais fácil aplicar a tabela de derivadas. Desta forma, toda vez que aparecer as letras C e M, elas correspondem a números reais. Para funções, nós vamos denominar y como sendo a função que queremos determinar a primeira derivada e y' correspondente à derivada desta função. As funções que vão aparecer na função que queremos derivar, y, nós vamos chamar de u e v. Correspondentemente, u' e v' correspondem às suas respectivas derivadas. Agora vamos aprender as regras de derivação e aplicar logo no exemplo. Acompanhe aqui comigo. Agora vamos observar como podemos utilizar as regras de derivação para obter a primeira derivada de uma função. Vejam só, a primeira regra aqui. Nós temos y igual uma constante. Toda vez que a função for igual a uma constante, a sua derivada é igual a zero. Simplesmente assim. Veja aqui no exemplo. Nós temos y igual a 3. Que é uma função constante. A sua derivada, usando a primeira regra, temos que y' é igual a zero. Não é fácil? Agora vamos para a próxima regra. Veja aqui comigo. Y igual a x. A derivada de y igual a x é exatamente igual a 1. Então, sempre que tiver y igual a x, a derivada da função é uma constante igual a 1. Uma questão importante, que muita gente confunde, é exatamente na interpretação desta informação. A função sendo linear, y igual a x, nós temos como gráfico da função uma reta, y por x, uma reta passando pela origem. A derivada da função sendo uma constante significa que graficamente nós temos uma reta paralela ao eixo x, y' e x. Como aqui é 1, nós teremos uma reta paralela ao eixo x. Então, a derivada é uma constante. Vamos agora para a próxima regra de derivação. Temos que y é igual a uma função u elevado a um expoente, sendo o número real m. E o m ele deve ser diferente de zero. O que diz a regra? Nós pegamos o expoente m e passamos para a frente multiplicando a função u. Depois você diminui 1 do expoente e multiplica pela derivada da função que foi levada ao expoente m. Vejam só aqui no exemplo. Nós temos y igual a x elevado à quarta potência. O que nós vamos fazer primeiro é extrair as informações necessárias da tabela para determinar a derivada. Com isso, nós temos o m, que é o expoente, é igual a 4. O u é exatamente o x. Agora, para a tabela, nós precisamos do u'.
Mas nós vimos anteriormente que a derivada de x é igual a 1. Então, u' é igual a 1. E agora nós vamos aplicar este resultado nesta regra. Acompanhe aqui comigo. Y' é igual a m, que multiplica u na m menos 1, que multiplica u'. Vamos substituir agora. Quem que é o m? O m é igual a 4. Quem é o u? O u é o x. Então, x. M menos 1. Bom, o m é igual a 4. Então, escrevemos aqui 4 menos 1. Que multiplica u'. Quem é u'? 1. Então, temos aqui multiplicando por 1. Agora, vamos subtrair o expoente. 4 menos 1, 3. Logo, y' é igual a x ao cubo, que multiplica 1, que multiplica 4. 4 multiplicado por 1 é igual a 4. Logo, a derivada da função é igual a 4x ao cubo. Então, desta forma que nós aplicamos esta regra para determinar a primeira derivada de uma função polinomial. Vamos então para a próxima regra. Nesta regra, nós temos que a função y é igual a uma constante que multiplica uma função u. O resultado desta derivada se dá pela seguinte forma. Mantém-se a constante e multiplica-se pela derivada da função u. Vamos ver aqui no exemplo como é que funciona isso. Primeiro, vamos comparar as informações da função com o que a regra nos informa. Quem que é o 3? O 3 é a constante. Então, a constante é igual a 3. Quem é o u? É igual a x ao quadrado. E o 2 aqui é o quê? É a nossa constante m, igual a 2. Agora, eu vou aplicar estas identificações na tabela para obter a primeira derivada. Vamos lá, então. Y' é igual a constante c, que é 3, vezes u'. Mas como que eu vou determinar u'? Nós temos que o u é igual a x ao quadrado. E na regra anterior, nós aprendemos a determinar este tipo de derivada. Como? U' será igual a m, que multiplica x elevado a m menos 1, vezes x'. Quem que é o m? Bom, o m é 2, que é o expoente. X elevado ao expoente m menos 1, vezes a derivada de x, que lá na regra anterior nós observamos que é igual a 1. Então, u' será igual ao dobro, x elevado a 2 menos 1 é igual a x. E agora a gente vai substituir este resultado no lugar de u'. Então, vai ficar igual a 3, que multiplica o dobro de x. 3 vezes 2 são 6. Então, a derivada da função 3x ao quadrado é igual a 6x. Viram como é fácil? Agora, vamos para a próxima regra. Na próxima regra, nós temos que a função y é igual ao produto de duas funções, u vezes v. Para determinar a derivada, você precisa das seguintes informações. Determinar a derivada de u' multiplicada pela função v, mais a derivada da função v multiplicada pela função u. Vamos ver isso aqui no exemplo. Nesta função, nós temos que u é a função x ao quadrado menos 1. E a função x mais 1 é a função v. Agora, vamos copiar aqui embaixo a função u e obter a sua derivada. Acompanhe aqui comigo. U igual a x ao quadrado menos 1. Quem que vai ser a derivada de u, que é o nosso u'? A primeira parte de x ao quadrado, a gente vai aplicar a regra
referente a y igual a x elevado a n, conforme feito anteriormente. Acompanha aqui comigo, vai ficar o dobro de x elevado ao expoente 2 menos 1, que multiplica x', que é a derivada de x em relação a x. Menos. A segunda parte é uma função constante. E nós vimos anteriormente que a derivada de uma função constante é igual a zero. Então, aqui teremos o' igual ao dobro de x elevado ao expoente 2 menos 1 é 1, então a gente não precisa representar. E a derivada de x em relação a x, que é o x', é igual a 1. Menos zero, a gente não precisa mais representar. Então, vai ficar exatamente o dobro de x. Agora, nós vamos escrever a função v e obter a derivada. Então, v igual a x mais 1. Como a derivada de x é igual a 1 e a derivada de 1 é igual a 0, o v' fica exatamente igual a 1. E agora nós vamos substituir o resultado de u' e v' aqui na nossa regra para obter a derivada. Acompanhe aqui comigo. Agora vamos obter a derivada da função y, substituindo os resultados obtidos aqui parcialmente. Então vamos lá. Y' é igual. U', quem é u'? O dobro de x, que multiplica a função v. A função v é x mais 1. Mais v', quem é v'? 1, que multiplica a função u, que é exatamente x ao quadrado menos 1. Agora a gente vai aplicar a propriedade distributiva, fazer as devidas multiplicações para obter o resultado final. Então vai ficar igual. 2x que multiplica x é 2x ao quadrado. 2x que multiplica mais 1 é mais 2x. 1 que multiplica x ao quadrado é x ao quadrado. E 1 que multiplica menos 1 é menos 1. E agora a gente vai somar 2x ao quadrado com x ao quadrado, que fica 3x ao quadrado. Desta forma, o y' ficará igual a 3x ao quadrado mais 2x menos 1. Então, esta é a derivada da função x ao quadrado menos 1, que multiplica x mais 1. Vamos, então, para a próxima regra. Nesta regra, nós temos que y é a divisão de duas funções, u por v. Muito semelhante que nós fizemos na regra do produto de duas funções, nós vamos precisar de obter a derivada da função u e a derivada da função v. E para obter a derivada da divisão de duas funções, você tem aqui u' que multiplica v, menos v' que multiplica u, dividido por v ao quadrado. Vamos ver no exemplo agora como funciona isso. Nós temos aqui a função u representada por x ao quadrado menos 1 e a função v representado por x mais 1. Vamos determinar as suas derivadas primeiro e depois substituir na regra de derivação. Acompanhe aqui comigo. A função u é igual a x ao quadrado menos 1. U' será igual, a primeira parte, novamente, é um polinômio, então fica o dobro de x elevado ao expoente 2 menos 1. Menos a derivada da constante, que é zero. Então, U' aqui é igual ao dobro de x, porque 2 menos 1 é igual a 1. Agora, vamos para a função v. v é igual a x mais 1. A sua derivada ela é bem simples, porque a derivada de x é igual a 1 e a derivada de 1 é igual a 0. Logo, v' igual a 1. Agora a gente vai substituir estes resultados exatamente na regra de derivação para obter a derivada da função que desejamos. Acompanhe aqui comigo. Y' igual. U'
é exatamente igual a 2x. Então, 2x, que multiplica v, abre parênteses, x mais 1. Menos v', v' é igual a 1, que multiplica a função u, que é x ao quadrado menos 1. No denominador, vamos colocar a função v, x mais 1, tudo elevado ao quadrado. Então, observem aqui comigo. Vamos multiplicar 2x por x, que fica 2x ao quadrado. Mais o dobro de x multiplicado por 1 é o dobro de x. Menos 1 que multiplica x ao quadrado é x ao quadrado. Menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1. Dividido por x mais 1, tudo elevado ao quadrado. 2x ao quadrado menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Mais 2x mais 1. Muito bem. Agora observe o seguinte. X ao quadrado mais 2x mais 1 é um quadrado perfeito, sendo x mais 1 que multiplica x mais 1, dividido por x mais 1 elevado ao quadrado. X mais 1 que multiplica x mais 1 é x mais 1 ao quadrado. E desta forma a gente pode simplificar com o denominador, o que resulta na derivada igual a 1. Na aula de hoje nós aprendemos a utilizar a tabela de derivadas para determinar a primeira derivada de uma função. Se você possui alguma dúvida em alguma questão que está com dificuldade em resolver, pode deixar aqui nos comentários que em seguida eu poderei responder. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal.